Olá, boa tarde. O ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça, André Mendonça, toma posse hoje como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia está marcada para as 4 horas da tarde, com participação restrita de autoridades e convidados, em razão da pandemia de Covid-19. Os detalhes da posse do novo ministro do STF é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. E você vai ver também. Superior Tribunal de Justiça autoriza a operação da Polícia Federal de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Entre os alvos está o governador do Acre, Gladson Camelli. Foram identificadas diversas transações financeiras que ultrapassam 800 milhões de reais. Plenário do Supremo restaura normas revogadas do Conselho Nacional do Meio Ambiente sobre áreas de proteção e licenciamento. A decisão ocorreu durante o julgamento de ações ajuizadas pelo Partido dos Trabalhadores e pela Rede Sustentabilidade. E ainda, Lei de Direitos Autorais. Artista de São Paulo será indenizado após ter obra em área pública fotografada por revista para fins comerciais. Manhã movimentada hoje no Supremo Tribunal Federal com os preparativos da posse para a posse do novo integrante da Suprema Corte, André Mendonça. A cerimônia, marcada para as 4 da tarde, vai ser restrita em razão da pandemia do coronavírus. Os convidados vão ter que cumprir protocolos sanitários. A repórter Carolina Chaves já está conosco aqui na tela. Carol, e tem mais detalhes agora da posse. Muito boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, sobre os protocolos sanitários que serão tomados aqui, entre eles, os convidados devem apresentar o comprovante de vacinação ou então um teste PCR negativo feito até 72 horas antes da posse. A solenidade vai seguir os mesmos ritos. O ministro mais antigo da Corte presente na sessão com o mais recente vão conduzir André Mendonça até o plenário. Após a abertura da solenidade, terá a execução do hino nacional brasileiro. Em seguida, a leitura e assinatura do termo de posse pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux, e também pelo novo ministro André Mendonça. Vamos ver agora como foram os preparativos para a posse aqui no STF. São esperados aproximadamente 70 convidados. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e representantes dos 3 poderes, do Ministério Público Federal e ministros em exercício e aposentados do STF. Os convidados pessoais do empossado vão poder acompanhar a solenidade em 2 pontos ao lado do plenário, onde estão sendo montados telões. No plenário, a capacidade foi reduzida e o local, que antes era separado em 5 partes, na posse de hoje, em razão da pandemia, apenas 3 serão ocupadas. Tudo está sendo organizado de acordo com o protocolo sanitário para manter o distanciamento social e o uso de álcool em gel distribuído em vários lugares. A imprensa vai poder acompanhar da parte de fora do edifício sede, onde foi montada uma estrutura com telões, mesas, cadeiras e pontos de energia para os jornalistas. Bom, Rafaela, a previsão é que a solenidade de posse comece às 4 horas da tarde. Ela deve ser curta, durar mais ou menos uns 15 minutos, com transmissão ao vivo pela TV e pela Rádio Justiça e também pelo canal do STF no YouTube. Vamos assistir agora a uma reportagem sobre o perfil do novo ministro do STF, André Mendonça. André Luiz de Almeida Mendonça tem 48 anos, é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Instituição Toledo de Ensino, atual Centro Universitário de Bauru, no interior de São Paulo. Mendonça tem especialização em Direito Público pela Universidade de Brasília, mestrado e doutorado pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Iniciou a carreira pública em 1997, defendendo a Petrobras. Em 2018, foi nomeado para comandar a AGU. Como advogado-geral da União, se destacou na recuperação de recursos desviados pela corrupção, que foram mandados para fora do Brasil. 2 anos depois, assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em março deste ano, voltou ao cargo de advogado da União
até ser indicado pelo presidente Jair Bolsonaro a ministro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entra em recesso na próxima segunda-feira, mas as questões urgentes serão analisadas em esquema de plantão. Quem explica melhor para a gente é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Rabelo. Dia 20 de dezembro de 2021, inicia o recesso forense do Supremo Tribunal Federal, que vai até o dia 6 de janeiro de 2022. As férias dos ministros iniciam no dia 2 de janeiro e vão até o dia 31 de janeiro de 2022. Durante o recesso forense e as férias, as atividades no Supremo ficam suspensas e os casos urgentes são analisados pelo presidente do Supremo, atualmente o ministro Luiz Fux. As atividades serão retomadas normalmente em fevereiro de 2022. Em sessão extraordinária do plenário virtual, 7 ministros do Supremo já votaram pela manutenção da obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacina para quem chega ao Brasil. Com esse número, a decisão está referendada. A medida também vale para brasileiros e estrangeiros com residência no Brasil que deixaram o país desde a última terça-feira. Os ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski acompanharam o voto do ministro relator Luiz Roberto Barroso. No sábado passado, o ministro estabeleceu que o passaporte de vacinação somente não será cobrado de quem não pode receber o imunizante por motivos médicos, quem vem de país em que comprovadamente não há vacina disponível ou por razão humanitária excepcional. Para o ministro Barroso, essa é uma forma de diminuir o risco de contaminação. O julgamento desta ação se encerra às 11h59 da noite de hoje. E por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. A medida revoga 3 normas que tratam do licenciamento para empreendimentos de irrigação e atividades em áreas de preservação permanente em reservatórios artificiais. A decisão ocorreu durante o julgamento de ações ajuizadas pelo Partido dos Trabalhadores e pela Rede Sustentabilidade. O plenário já havia referendado medidas liminares concedidas pela relatora das ações, ministra Rosa Weber, para suspender os efeitos das normas. Agora, a vigência e a eficácia delas foram restauradas. Para Rosa Weber, a revogação da norma que trata do licenciamento de empreendimentos de irrigação sinalizava para a dispensa do licenciamento, ainda que fossem provocadas modificações ambientais significativas. De acordo com a ministra, a situação evidencia graves e imediatos riscos para a preservação dos recursos hídricos e qualidade de vida da população e das futuras gerações. Com relação à norma que trata dos limites de atividades em áreas de preservação permanente de reservatórios artificiais, a ministra afirmou que, embora haja necessidade de ajustes na resolução diante do novo Código Florestal, a revogação da norma leva ao descontrole regulatório e evidencia um verdadeiro retrocesso. O Superior Tribunal de Justiça autorizou o cumprimento de mandados judiciais em operação da Polícia Federal, que investiga crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Entre os alvos está o governador do Acre, Gladson Camelli. 150 policiais federais e 10 auditores da Controladoria Geral da União cumpriram na manhã de hoje 41 mandados de busca e apreensão no Acre, no Amazonas e no Distrito Federal e um mandado de prisão. O apartamento do governador acreano Gladson Camelli, do Progressistas, foi um dos locais onde as buscas foram realizadas. Segundo as investigações, o grupo-alvo da operação é formado por empresários e agentes públicos. A suspeita é que eles tenham usado a estrutura do governo para cometer os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no desvio de recursos de convênios federais. Foram identificadas diversas transações que ultrapassam 800 milhões de reais. Além de autorizar o cumprimento dos mandados judiciais, o Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento da função de 4 pessoas, a proibição de acesso a órgãos públicos e o impedimento de contato entre os investigados. O STJ também decidiu pelo bloqueio de cerca de 7 milhões de reais nas contas dos suspeitos.
No próximo bloco, vamos falar sobre lei de direitos autorais. Um artista de São Paulo foi indenizado porque uma obra dele, em área pública, foi fotografada por uma revista para fins comerciais. Os detalhes daqui a pouco, voltamos já. A Constituição Federal representa a lei maior, a lei máxima do nosso país. Contra ela não pode haver lei federal, lei estadual, lei municipal, nem qualquer outro mecanismo legislativo. Um artista de São Paulo vai ser indenizado porque uma obra dele, em área pública, foi fotografada por uma revista para fins comerciais. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça e levou em consideração a Lei de Direitos Autorais. Beco do Batman, importante cenário de arte de rua da capital de São Paulo. As paredes, grafitadas por diferentes artistas, atraem moradores e turistas. Lá está esta obra do grafiteiro ND Rua. Além de poder ser visto em área pública, o painel famoso aparece em um editorial de moda de uma revista de grande circulação. E foi exatamente isso que fez o caso ir parar na Justiça. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e condenou a editora do conteúdo a pagar indenização por danos morais e materiais ao artista. O entendimento foi de violação de direitos autorais, já que a empresa utilizou a obra, mesmo estando em espaço de livre circulação, para fins comerciais. A decisão unânime destacou ser indiscutível a finalidade comercial da publicação. Segundo o STJ, a revista escolheu o grafite como cenário para o editorial de moda para veicular itens à venda, justamente como forma de agregar valor ao material publicitário. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a advogada que é especialista na área de propriedade intelectual, Paloma Pediani. Olá, Paloma, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Olá, boa tarde. Obrigada. Obrigada a você por participar. Bom, vamos entender um pouquinho melhor essa questão, porque até eu fiquei preocupada. Eu tenho foto lá no Beco do Batman, quem não tem, né? E aí, a preocupação, então, não se refere a essas fotografias que a gente faz para a rede social ou para lembrança. O problema é usar para fins lucrativos. Foi esse o ponto? Exatamente. Como se trata de uma obra, né, localizada em local público, a gente pode tirar uma fotografia para postar nas nossas redes sociais tranquilamente. A questão que pegou nesse caso foi porque ela foi utilizada com fins comerciais, né? E aí, quando você tem o fim comercial, você tem uma violação ao direito patrimonial do artista, que a Lei de Direitos Autorais ela traz que é um direito exclusivo do criador da obra de utilizá-la para fins financeiros e explorá-la da maneira que quiser. Então, nesse caso, foi porque a empresa utilizou a fim de agregar valor, né, para o material dela, campanha, sem ter a devida autorização do artista. Então, o que é direito de imagem e quem tem esse direito? O direito de imagem, ele se relaciona à pessoa retratada. Uhum. O direito de imagem é o direito que a pessoa tem de ter a sua imagem resguardada e preservando a sua boa fama, respeitabilidade. Então, toda vez que a imagem de alguém for utilizada com algum fim comercial ou que cause algum transtorno ou violação à sua honra, à imagem, cabe uma indenização. Em alguns casos, cabe até responder criminalmente. Em linhas gerais, como é que o direito vem se adaptando ao direito de imagem e a realidade que a gente tem hoje, tendo em vista a exposição de fotografias nas redes, no YouTube, quais são os casos mais comuns que são questionados e como o direito vem se adaptando a essas novas realidades? A gente fala muito sobre isso, né? Porque o tempo todo estão surgindo novas tecnologias e com o surgimento disso vão surgindo novos casos, novas demandas e que precisam ser exploradas. O direito de imagem
tem sido muito violado ultimamente, principalmente os direitos autorais também, porque as pessoas têm uma ideia, uma falsa ideia do que o que está na internet é livre, pode ser utilizado à vontade, e esquece que existem os direitos autorais por trás desses conteúdos, então acabam utilizando para fins comerciais e não dando a devida citação de autoria, ou não tendo autorização do artista para utilizar aquele material, aquela obra. E então, assim, o maior problema atualmente é esse, de o conteúdo estar na internet e as pessoas acharem que aquilo está em domínio público e utilizarem, se esquecendo de entrar em contato com o artista, pegar uma autorização, licenciamento, algo do tipo. Paloma, se a gente utilizar a imagem da internet, dá o crédito ali, o nome do fotógrafo, ou essas informações aí, está valendo. Pode, é lícito, ou ainda assim precisa da autorização, ou depende para o fim que essa imagem vai ser utilizada? Depende para o fim que a imagem é utilizada. Por exemplo, se você pegar uma imagem na internet, por exemplo, tem uns quadros aqui atrás. Então, se for usar um desses quadros para um artigo, ou fins de estudo, crítica, ou para uma matéria, notícia, e colocar a devida citação do artista, do criador da obra, tá tudo certo. Uhum. Agora, se eu for usar uma dessas imagens com intuito comercial, então eu preciso da autorização desse artista. Agora, nós tivemos o exemplo aqui que a gente apresentou na reportagem, a decisão lá daquela área do Beco do Batman em São Paulo, onde tem vários grafites e tal. Agora, a gente tem várias cidades do país com áreas semelhantes, praças com grafites, né? O mesmo vale para qualquer região e para ter esse cuidado em relação ao fim comercial, né? Ou não, ou por ser obra de grafiteiros, elas... não tem dono, porque estão na rua, porque isso é complicado, né? Não é domínio público, estão no espaço público, estão ali para serem divulgadas, né? Para divulgar o trabalho do artista também. Sim, a questão do grafite em local público é uma questão que traz essa confusão, porque a legislação ela fala que as obras localizadas em locais públicos elas podem ser reproduzidas livremente. E, às vezes, as pessoas confundem esse livremente com domínio público. Livremente é isso que a gente conversou, de você fazer uma foto sua num desses locais em frente a um grafite e postar nas suas redes sociais, algo do tipo. Agora, qualquer local que você tenha um grafite e que alguém utilize com um intuito comercial, por exemplo, no caso da editora, que fez as fotografias lá para agregar valor no trabalho dela, ou alguém lá tirar uma fotografia desse grafite, reproduzir em quadros, camisetas e querer comercializar, então, nesses casos, a gente tem violação. Então, sempre para ter certeza se está tudo certo ao usar uma imagem de grafite localizada em local público, é importante que a pessoa se faça aquela pergunta: essa utilização que eu vou estar fazendo é para fins pessoais ou eu vou ter algum fim comercial com essa utilização? Porque se for ter algum fim comercial com aquilo, então tem que falar com o artista e ter a autorização dele. Agora, caso não seja apenas uma fotografia pessoal, ou para fazer uma matéria, ou para escrever um artigo, algo do tipo, não precisa de autorização, não tem violação, mas tem que ser feita a citação de autoria. Então, é sempre importante lembrar que mesmo que a obra não esteja sendo utilizada para fins comerciais, é importante fazer a citação de autoria de quem criou aquela obra, porque esse é um direito moral do artista, que é o direito que ele tem de sempre estar sendo atrelado à sua criação, à sua obra. Maravilha, fica a dica aí, Paloma, que é especialista em direito de propriedade intelectual. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Boa tarde para você. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde a todos e todas. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir: Superior Tribunal de Justiça rejeita queixa-crime por difamação contra conselheiro que pediu investigação sobre auditor. Os detalhes você confere já já. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 10, ela determina que são invioláveis a honra, a imagem e a intimidade das pessoas.
de todas as pessoas. E caso esses direitos sejam violados, é possível reclamar indenização. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça rejeitou queixa-crime por difamação contra conselheiro de contas que pediu investigação sobre auditor. Os ministros da Corte Especial entenderam que a configuração de crimes contra a honra exige o dolo específico de ofender. Assim, se alguém requer à autoridade competente a apuração de fatos supostamente irregulares e se esse ato é condizente com o cargo exercido pelo denunciante, não se pode falar em crime contra a honra. O entendimento foi adotado ao rejeitar queixa-crime por difamação, ajuizada por um auditor do Tribunal de Contas de Minas Gerais contra o conselheiro Cláudio Couto Terrão. O conselheiro havia apresentado requerimento ao corregedor do tribunal. O episódio ocorreu durante sessão do Pleno do Tribunal de Contas de Minas Gerais em 2019, transmitida ao vivo pelo YouTube. Na ocasião, o conselheiro fez a leitura integral da representação, que apontava suspeitas de dispensas médicas forjadas para que o auditor pudesse participar de palestras ou realizar viagens. Segundo o autor da queixa-crime, a divulgação do pedido de apuração buscou gerar exposição, alarde e constrangimento, atingindo a sua honra objetiva. A relatora no STJ, ministra Laurita Vaz, entendeu não ser possível inferir do caso a prática do crime de difamação, porque, segundo ela, o ato do conselheiro de, em sessão pública, pedir a abertura de investigação interna contra auditor do órgão é condizente com o exercício do cargo, que tem a publicidade como regra. No voto seguido por unanimidade, a ministra também destacou que a jurisprudência do tribunal assevera que na peça acusatória por crimes dessa natureza é exigida a demonstração mínima da intenção deliberada de lesar a honra alheia. Uma multinacional terá de indenizar um trabalhador que teve o nome negativado por atrasar a quitação de parcelas rescisórias. Confira os detalhes do caso na reportagem. O empregado trabalhava como almoxarife na multinacional Bosch em Curitiba, no Paraná. Na reclamação trabalhista, disse que foi dispensado por justa causa porque teria agredido um colega de trabalho. E com o atraso da rescisão, alegou dificuldades para pagar dívidas e teve o nome inscrito no Serasa. Na ação, ele pediu a reversão da justa causa, o pagamento das verbas rescisórias e indenização por danos morais. No Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, os pedidos do trabalhador foram atendidos. O entendimento foi de que a Bosch não havia comprovado a agressão física. Quanto ao atraso das verbas rescisórias, o TRT determinou o pagamento de R$ 2.000 de indenização, levando em conta o valor da dívida do trabalhador de R$ 1.300. Segundo o Tribunal Regional, o almoxarife demitido da empresa comprovou a inscrição do nome em serviço de proteção ao crédito a partir de janeiro de 2012. 3 meses depois, ele foi comunicado sobre a restrição. Por se tratar de justa causa revertida em juízo, o TRT considerou comprovado o ato ilícito da Bosch, que, ao não pagar as verbas devidas, contribuiu para causar o dano. No recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho, o profissional pediu o aumento do valor da indenização com o argumento na capacidade econômica da empresa. A relatora do caso, na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, explicou que é entendimento consolidado do TST que o atraso ou o não pagamento das parcelas rescisórias, por si só, não motiva reparação por dano moral. No caso, porém, houve registro de dano causado ao trabalhador em razão da ausência do pagamento e, consequentemente, da inclusão do nome dele como devedor. Em relação ao valor da reparação, a ministra assinalou que ele deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e acrescentou que o valor fixado pelo TRT não contempla a necessária proporcionalidade, tão somente supera o valor original da dívida do almoxarife. Com isso, a segunda turma acompanhou o voto da relatora e arbitrou em R$ 10.000 a indenização a ser paga pela multinacional Bosch ao trabalhador. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, manteve a suspensão de descontos na remuneração de um servidor público que, por causa de um erro operacional, recebeu valores a mais no pagamento.
De 2012 a 2014, um servidor público do Ministério da Saúde recebeu uma quantia a mais no salário a título de gratificação de desempenho da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho. Segundo a União, esse pagamento foi resultado de um erro operacional e, por isso, os valores deveriam ser ressarcidos por meio de descontos mensais. Mas o servidor ingressou com ação na Justiça pedindo a suspensão dos descontos que somariam mais de R$40 mil e obteve êxito. A Justiça considerou que o autor agiu de boa fé, em virtude da presunção de legitimidade dos atos da administração pública, o que retira a necessidade de ressarcimento. Esta semana, o programa Caminhos, feito pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em parceria com órgãos públicos e privados, apresentou o primeiro resultado. Uma obra de arte feita por pessoas em situação de vulnerabilidade social. O programa Caminhos tem como objetivo capacitar essas pessoas por meio da arte e da cultura. A escultura compõe um belo cenário com a Serra do Curral. É uma homenagem ao ambientalista mineiro Hugo Werneck, que dedicou a vida ao meio ambiente. Feita de sucata, a escultura ganhou o nome de O Espalhador de Passarinhos, uma referência à admiração que o ambientalista tinha pelos pássaros. A obra é o primeiro resultado do programa Caminhos, uma parceria do Tribunal de Justiça com o Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público do Trabalho, a Prefeitura de Belo Horizonte e entidades privadas para a inclusão social de pessoas carentes. A escultura foi criada pelo artista Gu Ferreira, que trabalhou com 4 pessoas em situação de vulnerabilidade social. Uma delas é o Elbert. Eu vejo o mundo com outros olhos. Eu aprendi muita coisa, aprendi parceria, companheirismo, muitas coisas. Eu acredito que um dos caminhos mais possíveis de retorno à perspectiva humanística de cada ser é através da arte. A inauguração da escultura levou representantes das várias instituições que participaram do projeto ao Parque da Serra do Curral, em Belo Horizonte. Uma muda de ipê foi plantada aos pés da escultura. A desembargadora Maria Luísa de Marilac e o juiz Sérgio Fernandes representaram o Poder Judiciário. A ideia é fazer um fluxo em que essas pessoas sejam incluídas, sejam capacitadas e a partir daí elas entrem no banco de oportunidades e saiam dessa trajetória pelo trabalho, pela arte, pela cultura. Extremamente relevante para nós do Núcleo de Voluntariado e para o Judiciário Mineiro participar de programas como Caminhos, que busca promover a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social no município de Belo Horizonte. O Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia hoje. Ao longo do ano de 2021, temos um encontro marcado agora na segunda quinzena de janeiro. Eu saio de férias hoje, me despeço de vocês, mas vocês continuam acompanhando a programação da TV Justiça. Aproveito para desejar também um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, saúde, paz, tudo de bom para todos vocês. Nos vemos na programação e você fique ligado porque logo mais tem posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, às 16 horas, ao vivo, aqui na tela da TV Justiça. Uma ótima tarde para você e até janeiro do ano que vem. Tchau, tchau.